Enem 2019. Bem, a questão é o seguinte. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, conhecido como ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1, a explicação de que à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10. Agora ele começa a mudar as informações, né, que a gente tem que ir anotando. A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular, certo? Isso quer dizer que no ponto mais baixo, o disco não vai estar mais se movendo, transladando, ele só vai estar girando, correto? Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. A haste do brinquedo tem uma altura, e aí daqui, quando o disco está no ponto mais baixo até embaixo, essa altura aqui é 1/3 do total. É isso que ele está querendo dizer. E aí vem as especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como a massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Aí tá, conteúdo, base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal, tamanho, CLA, 300 mm, 100 mm, 410 mm. Massa do disco de metal, 30 gramas. Aí vem a pergunta, o resultado do cálculo da etapa 2 em joules é a opção A, 4,1, 10 a menos 2, B, 8,2, 10 a menos 2, C, 1,23, 10 a menos 1, D, 8,2, 10 a 4 e 1,23, 10 a 5. A resposta do gabarito é a letra B, 8,2, 10 a menos 2. Vamos ver como nós fazemos essa questão. Aqui você não tem só o gabarito, você vai ter toda a explicação para estar desenrolando a questão. Primeira coisa é o seguinte, a etapa 2, ela consiste em calcular a energia de rotação. Nós não temos informações para calcular a energia de rotação de uma maneira direta. O que a gente sabe é o seguinte, a energia potencial gravitacional, ela vai se transformando em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. É que nem quando eu pego um objeto, deixo ele cair, e aí à medida que o objeto cai, ele vai ganhando velocidade, e a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Só que nesse caso, meu objeto não só cai, à medida que ele cai, ele gira. Por quê? Esse disco está no ponto mais alto, só que ele não está só no ponto mais alto, ele está enrolado nesse fio. E aí quando você solta o disco, à medida que ele cai, ele vem girando até o ponto mais baixo. Quando ele chega no ponto mais baixo, que estica a corda, os ganchinhos aqui mantêm ele suspenso e ele fica somente rotacionando. Ele não se move mais. Isso quer dizer que quando ele chega no ponto mais baixo, ele não mais se movimenta em translação. Ele só vai ter rotação. E o que quer dizer o seguinte, a energia potencial ela vai ser transformada em cinética de translação e cinética de rotação. Só que no ponto mais baixo eu não tenho translação. Então toda energia potencial gravitacional vai virar rotação. Isso quer dizer que a energia de rotação, eu vou poder calcular a energia de rotação utilizando a energia potencial gravitacional. Uma vez que se a energia potencial gravitacional tiver valor 20, por exemplo, esses 20 vai se transformar em energia de rotação. Então, resumo, se eu calcular a energia potencial gravitacional, no ponto mais alto aqui, eu consigo calcular a energia cinética de rotação. Tá, e como é que a gente vai calcular a energia potencial gravitacional? É só usar a fórmula. Energia de rotação vai ser mgh. Só que, para a gente substituir na fórmula, a gente vai ter que ter alguns cuidados. O primeiro é o seguinte,
Bem, as informações que foram dadas, isso é muito comum no Enem. Normalmente ele te dá as informações fora do sistema internacional para que você trabalhe as informações antes de simplesmente substituir na fórmula. Então o que você vai fazer é o seguinte: qual é a massa que foi informada? A massa foi informada como sendo 30 gramas. Só que 30 gramas é o sistema internacional? Não. Lembrando que lá no final da questão, a questão deixou bem claro que ela queria a resposta em Joule. Joule é sistema internacional. Então todo mundo aqui tem que estar no sistema internacional. 30 gramas é o sistema internacional para massa? Não. O sistema internacional é quilo. 30 gramas é igual a 0,03 quilograma. Ok? Bem, seguindo, eu vou substituir já aqui, a energia de rotação vai ser igual a 0,03, certo? Para massa. Agora, a gravidade. Foi informado que o estudante considerou a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já vou substituir aqui 10, ok, metros por segundo ao quadrado. E agora tem uma questão da altura. Por quê? O que foi dito na questão é que quando o disco estava no ponto mais baixo, o estudante viu que essa altura aqui, do disco do ponto mais baixo até a base, é igual a 1/3, é igual a 1/3 da altura do brinquedo. Então, na prática, o disco, começando aqui no ponto mais alto e indo até o ponto mais baixo, o disco caiu de fato 2/3 da altura. E a altura que foi informado com a letra A é igual a 410 milímetros, certo? Lembrando que milímetro também não é sistema internacional. 410 milímetros é a mesma coisa que 0,410 ou 41, acho melhor assim, 0,41 metros. Essa aqui é a altura. Então, a altura que entra no cálculo da energia potencial gravitacional é o quanto o disco caiu. Ele cai do ponto mais alto até 2/3 de toda a altura do brinquedo. Então, a altura total aqui vai ser a altura que, de fato, efetiva aqui para o cálculo da energia potencial gravitacional vai ser 2/3 vezes 0,41. Ok? Então, entra aqui como 2/3 vezes 0,41. Agora sim, note que a gente trabalhou praticamente todas as informações, com exceção da gravidade, que já foi dada diretamente no sistema internacional. Agora é só a gente resolver isso aqui e nós vamos ter a nossa opção B, que é 8,2 vezes 10 a menos 2. Como é que eu resolveria isso aqui? Primeiramente, eu veria a relação de 0,03 com 3, eu cortaria isso aqui com isso. Então, eu teria que a energia de rotação é igual a 0,01, que vai ser a mesma coisa que 10 a menos 2. Aqui eu vou ter 10, certo? Da aceleração. 10 é a mesma coisa que 10 a 1, tá? Vou colocar todos os expoentes aqui evidente aqui na nossa conta, porque depois eu vou fazer uma conta só com a potência de base 10. E aí aqui ficou sobrando o 2 e o 0,41. Esse 2 e o vezes 0,41 vai ser 0,82. Que é a mesma coisa que 8,2 vezes 10 a menos 1. Numa multiplicação direta, eu vou ter a energia de rotação vai ser igual a 8,2 vezes 10. Note que eu só tenho base 10 aqui, 10, e eu somo os expoentes. Vai ficar menos 2, mais 1, menos 1. Mais 1 menos 1 corta, vai ficar menos 2. Isso aqui é a energia de rotação que é dado em Joule. Ok? Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um procedimento relativamente simples. Eu acho que o que mais vai te tomar tempo é fazer a continha. Lembrando sempre de ter atenção ao sistema internacional, porque isso, de cada 9 questões do Enem, cada 10 questões do Enem, 8 ou 9, eles colocam as informações fora do sistema internacional para ver se você está atento a isso, para estar convertendo para o sistema internacional antes de você começar a fazer suas contas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!